Então vamos lá. A gente hoje vai falar com a Alissa Carmona. Eu sempre falo para ela que depois de falar dela eu peço desculpas porque é quase uma tietagem, né? A gente quando admira alguém assim na alma, com o coração, a gente fica tietando a pessoa. E isso não é nada muito elegante, né? Mas eu não tô nem aí. Eu sou apaixonada por ela. A Alissa é uma queridona, uma das pessoas que mais conhece, ou a mais conhece, que mais conhece design brasileiro. Ela é CEO da Etel e reconhecida como embaixadora do design moderno e contemporâneo brasileiro, no Brasil e no mundo. Ela escreveu e organizou o livro Cadernos de Arte e Arquitetura e Design, publicado pela editora Olhares. Ela palestrou já em Beirute, no Líbano. Ela foi convidada em 2019 pelo London Design Museum, na Inglaterra, para fazer o primeiro talk sobre design brasileiro. Gente, isso é uma conquista para nós brasileiros, amantes do design, que é uma coisa sensacional. Ela conduziu projetos de design moderno brasileiro com alunos na... Como é que chama, Alissa? Academia Galli. Academia Galli. É em Como, né? Isso, do ladinho de Milão. Do ladinho de Milão, ali em Como. Fora tudo isso, né, como se não bastasse, ela ainda é apaixonada por literatura, por filosofia. Outro dia ela me ligou e falou, eu cheguei em casa às 9 da noite e assisti 3 horas de aula de filosofia. Isso é só para Alissa Carmona, gente. Parte do seu trabalho do resgate do design moderno brasileiro envolve o patrocínio e produções de livros, né, sobre o assunto, o que reforça e fortalece o reconhecimento do design brasileiro, tanto no Brasil como no mundo. A Alice é curadora da coleção Etel, uma coleção que não é uma coleção de peso, né? Que inclui muitos dos mais importantes nomes do design moderno e dos consagrados contemporâneos. A Alissa também tem um papel super importante, eu acredito que seja mais do que importante, ele é decisivo para o legado do design do mobiliário moderno brasileiro. E a Alissa, na Etel, ela está absolutamente engajada na expansão dos valores da sustentabilidade, de pesquisa de novos materiais e de projetos que ela faz para a Etel no quesito sustentabilidade. Então, é muita coisa para uma mulher só, gente. E é com ela que a gente vai falar hoje um pouquinho. E depois disso, depois de hoje, que é uma aula inaugural, a gente vai ter 3 aulas, que depois a gente vai falar as datas para vocês, sobre design moderno brasileiro. Lissa. Obrigada, É com você Cissa. agora, meu bem. Depois dessas palavras tão gentis e tão carinhosas, eu perdi até a fala, Cissa, aqui. Obrigada. Eu acho que mais do que qualquer coisa, como você disse, eu sou uma apaixonada por design. Eu acabei, como você, sou administradora de empresas, me formei pela GV, fui trabalhar no mercado financeiro. Aí, por um convite da Etel, da minha mãe na época, no início dos anos 90, ela e a Cláudia iriam fazer a primeira exposição, foram convidados a participar da primeira feira de design internacional em Nova York, era a primeira vez que algum brasileiro estava indo para essa feira. E ela falou, não dou conta, você não quer vir para cá e me ajudar? Aí eu falei, mas eu sempre achei que eu fosse ser do mercado financeiro, dos números, das planilhas, mas era tentador esse mundo novo e era tentador fazer algo muito diferente. Então, eu saí da onde eu estava, no mercado financeiro, e fui só com essa missão de executar essa feira, exportar. Lembrando que o Brasil, no início dos anos 90, era muito fechado, então era uma operação de guerra. E voltaria para o meu mundo, pela minha vida de administradora, de outros
de outros caminhos que eu tinha trilhado para mim. No entanto, o design foi como uma mosquinha azul, me picou, eu me apaixonei pela história, eu vi que tinha muito mais, foi um sucesso essa feira, foi até um sucesso engraçado, é uma história que eu posso contar aqui. Fomos nós três mulheres, uma operação, como eu disse, logisticamente super complicada, as caixas chegando, a gente tentando abrir aquela feira em Nova York, e a gente tinha feito 50 catálogos à mão, manuais, pelo Kiko Farcas, com o João Farcas ajudando. Os catálogos em si eram obras de arte. A gente chegou numa feira com 50 catálogos, imagina, e eram 6 peças que existem até hoje em Nova York, estão perfeitas, maravilhosas lá, super autorais, uma a uma, que a gente podia produzir 2 ou 3 por mês. E a demanda era assim, 1.000, 2.000, 200, 300. Eu olhava para a Cláudia Pretel e falava, o que a gente está fazendo aqui? Aí voltamos para casa, foi um super sucesso. Uma das peças da Cláudia foi capa do New York Times, 93. Aí eu olhei para a Cláudia, para minha mãe e falei, meu Deus, temos um grande potencial aqui, mas nós estamos um oceano de distância do que pode acontecer. E com a minha visão de administradora, eu falei, eu acho que temos um caminho que eu posso colaborar. Mas eu não entendia na época nem o que era design, nem era muito novo, se falava assim, mas é design, feira de design. Aí eu fui pesquisar um pouco. Mas antes de eu contar para vocês o que eu descobri, o que eu comecei, aonde foi meu caminho para chegar no design, chegar um pouco em tudo isso que eu coloquei para mim como missão e que a Cissa contou, então eu coloquei para a minha vida essa missão de resgate para a história da ETEL, quer dizer, minha contribuição para a ETEL foi essa, de resgatar a história do design brasileiro, seus principais autores, suas peças icônicas, e buscar um reconhecimento que nós merecemos, que eu acho que essa missão foi até agora bem cumprida, tem muito a se fazer ainda, mas a gente já conseguiu o nosso lugar ao sol e o nosso reconhecimento. Mas eu queria fazer algumas ressalvas iniciais. Então, como eu disse, eu sou administradora de empresas, eu não sou acadêmica, eu não sou professora, apesar de ser apaixonada por educação. Gosto muito, estou sempre envolvida, sempre estudando, gosto realmente de literatura, de filosofia, então qualquer tempinho que eu tenho, eu estou estudando áreas afins, porque eu acredito muito nesse pensamento renascentista até, ou modernista também, porque os mesmos bebiam da mesma fonte, dessa multidisciplinaridade. Então não é só design, a gente precisa falar de design, precisa falar de arte, precisa falar de literatura, precisa falar de filosofia. Tudo isso faz parte do mesmo tecido. Mas vou parafrasear um grande mestre aqui, Zanini Caldas, que ele mesmo disse, ele é um grande arquiteto formado pela vida e pelas maquetes. Teve como professor os grandes mestres, os grandes arquitetos brasileiros, como Niemeyer, Lúcio Costa, recebeu o diploma de arquiteto sem nunca ter frequentado uma faculdade, das mãos do Lúcio Costa. Então eu tive o privilégio e o prazer e a honra de conviver com grandes desses mestres, e muito das histórias que eu vou trazer para vocês aqui, eu escutei deles pessoalmente. Tive a honra de estar com o Sérgio Rodrigues nos últimos dias de sua vida, ele me concedeu uma entrevista linda que virou um livro. Zalzupin, que a filha dele, a Marina, deve estar aqui hoje, se eu não me engano, ela me disse que entraria, que participaria. Tenho a felicidade de conviver por mais de 18 anos, então eu convivi muito com isso e aprendi muito na vida. Então, apesar de não ser acadêmica, não ter seguido a arquitetura, e eu brincava muito com o Sérgio, falava, Sérgio, eu sou uma arquiteta frustrada, amo arquitetura, amo design. Ele falou, filha, sempre dá para aprender. Ele me chamava assim, menina, filha, não se preocupa, não é um diploma que faz a diferença. Mas essa ressalva é importante. Então, as histórias que eu trarei aqui, muito vem de conhecimento, de vivência, muito de estudo, de pesquisa, mas eu não tenho aqui o compromisso formal com datas, com a academia, é muito para trazer, de fato, os bastidores do design brasileiro para vocês. Então, vou entrar um pouquinho... Vou só fazer uma ressalva. Claro. Fora tudo isso, a Alissa é nada mais, nada menos que filha de Etel Carmona. Outra querida e outra pessoa que eu sou completamente, admiro do fundo do meu coração. Eu amo a sua mãe.
Obrigada, Cici. Nós temos assim um carinho. Foi graças a você que esse curso saiu. Cici insistiu bastante para a gente montar as agendas. Eu estava sempre muito complicada, divido meu tempo entre o Brasil e a Itália. Agora, obviamente, nesse momento delicado e único que nós estamos vivendo, eu estou aqui no Brasil, mas eu já volto em agosto para a Itália. Mas eu só volto depois que eu terminar o curso, depois da última aula, que serão as 3 quartas-feiras de agosto. Depois a gente passa os horários certinhos das próximas aulas. Mas eu queria então convidar vocês para essa trajetória, para essa aula inaugural, que é uma pincelada, como bem diz a Assis, um menu degustação do que virá e do que a gente pode falar muito mais sobre o design. Eu não vou me restringir somente ao design moderno nos cursos, hoje sim, mas a gente vai falar do design moderno, vai falar do design contemporâneo, vamos falar do design futuro, do novo encontro com os estrangeiros. Então, tem muita coisa para frente. Então, eu não sou dessa área, eu acabei entrando e me apaixonando fortemente pela história do design brasileiro e por design de uma maneira em geral. Mas quando eu comecei isso há mais de 25 anos, eu vim do mercado financeiro, vim da administração, e a primeira coisa que eu me deparei era design. O que era design? E eu gosto muito da etimologia das palavras, eu fui atrás de entender o que tinha, qual era a ideia que a palavra design carregava, qual era a ideia por trás dessa palavra. E aí, muito interessante, muito bonito, design como nós usamos hoje no Brasil, como nós conhecemos, tem origem inglesa, vem do design, que significa plano, projeto, estrutura. Porém, esse vem do latim, do verbo designare, que para mim carrega 2 definições que para mim são maravilhosas e define a amplitude e a importância desse universo. Então, designare carrega o design como plano, como desígnio, como intenção, como objetivo. E também como resultado, como projeto, como a estrutura, como o arranjo. Então, essa palavra design, que vem do verbo designare, que também tem no italiano desenho, que significa senho, significa símbolo, significa signo. Então, design nada mais traduzindo muito simplesmente, mas profundamente, materialização das ideias, materialização de uma intenção, que tornar simbólica, criar símbolos para as nossas ideias. Então, isso para mim fez muito sentido e eu quis entender para poder começar a trabalhar nessa área. E aí, muito importante para a gente também entender o design é a história. Então, o design no Brasil e no mundo é muito recente. Como eu estava dizendo para vocês, ele vem da Inglaterra, a origem do termo é inglesa, do final do século XIX, que remete à Revolução Industrial, que é exatamente no momento onde ocorre a separação entre quem produzia, entre o artesão e aquele que executaria, que produziria a peça. Então, durante a Revolução Industrial, surge o conceito design e surge a profissão designer, mais ou menos, ainda não muito estabelecida. Já em 1919, a gente tem a estruturação, a aproximação do design com a academia, que se deu com a Bauhaus. A Bauhaus, acho que todos vocês sabem, ou já ouviram falar, ela completou 100 anos no ano passado. Foi a união da Escola de Belas Artes com o Liceu de Artes e Ofícios na Alemanha, e teve como filosofia base a união das artes com a arquitetura e com o design com a indústria. Então, esses foram os princípios da Bauhaus, que vocês vão lembrar, que tem arte e função, teve como primeiro diretor o Walter Gropius em 1919 e como último Mies van der Rohe perto de 33, quando ela terminou em Berlim por conta da guerra. Já no Brasil, é muito interessante que a primeira tentativa do ensino da prática do design se deu com Lina Bobardi, no IAC, no MASP, no Instituto de Arte Contemporânea, que ela criou junto com seu marido Pietro Bardi, dentro do primeiro MASP, não esse da foto, o MASP da 7 de abril, em 1947 foi a inauguração desse MASP, e o curso do IAC foi de 1951 a 53, durou muito pouco, mas, mesmo tendo durado muito pouco, criou as bases
para o próximo, criou a base para o... Vamos acertar aqui um pouquinho. Se você quiser colocar aqui para mim. Isso aqui e ela criou as bases para a prática e para o ensino de design, que veio a ser formalizado em 1963 com a ESG, com a Escola Superior de Desenho Industrial, no Rio de Janeiro, na qual a grande designer, queridíssima Cláudia Moreira Salles, é formada. Tudo isso para contar para vocês, para dizer que design é de fato muito novo. A gente está falando como ensino, como prática com a ESG de 63 para cá. Ou seja, a gente tem 60 anos, nem isso, de prática de design. Aí agora eu queria entrar com vocês, aí como eu disse, antes de tudo isso acontecer da tecnologia, em algumas terminologias, algumas definições que eu acredito ser muito importante, apesar de algumas muito óbvias, para que a gente possa entender de fato o design brasileiro e o design moderno brasileiro, a sua importância. Então, algumas delas é design, arte, artesanato. Todo mundo fala quais são as fronteiras. Não tem muita fronteira, é bastante tênue. Uma entra dentro do universo da outra, como a gente já falou em Bauhaus. Bauhaus era de fato tudo isso, era unir a produção artística com artesanal, trazendo a funcionalidade no design. Mas é importante a gente saber um pouco do que a gente está falando, o limite de cada um. Artesanato, ele é o produto é fruto de uma produção individual, é como eu disse antes da Revolução Industrial. Quem cria, quem faz, quem tem a ideia, executa, faz as suas peças. Aqui eu trouxe algumas imagens de artesanato que parece que lembram ser mais popular, porque eu quis realmente trazer a Ilha do Ferro de Alagoas, porque eu gosto muito do trabalho deles, mas não quer dizer que artesanato tem que ser só popular ou só enraizado com as culturas locais, nacionais. Artesanato justamente é essa relação com a produção. Quem cria, produz. E eu queria trazer para vocês aqui também um outro termo muito importante, que eu uso muito, que tem muito a ver com o meu trabalho no ETEL, com o que a gente faz dentro do ETEL, e muito relacionado ao design moderno brasileiro, que é o artesanal. Nós temos o artesanato, genericamente falando, e o artesanal ligado à produção manual, feito à mão ou não em série, não amarrado com as premissas industriais da produção em massa. Então, o artesanal, a produção artesanal, ela define muito o design moderno brasileiro, então eu queria trazer essa primeira definição para vocês. E também ressaltar que o artesanato e o design, eles são muito próximos, não tem essa diferença tão grande como muitos gostam de falar, de isso é artesanato, isso é design. Tem um pouco de cada definição na produção artesanal, na produção de design, eles são realmente muito próximos. E aí, trazer um pouco do design. Aqui eu trouxe duas imagens, uma da década de 70, de Zalzo Pin, essas já são peças reeditadas, e essa poltrona alta do Memorial do Oscar Niemeyer. Aqui é um pouco, eu trouxe de propósito a década de 70 para ser pós-63, mas o design é anterior, obviamente, como nós vamos ver em toda a produção do mobiliário na década de 50, a prática do design em si, é anterior à profissão do designer. Então, o designer, com essa separação entre o criador, que tem a ideia, com quem executa, então o designer ele produz para outrem, ele cria para outrem produzir. Então aqui entra muito o conceito de indústria, mas não só, mesmo que seja uma produção artesanal. Então, por exemplo, a produção da ETEL é uma produção artesanal no fato de ser feita à mão, de não ser uma produção em série, não é com um maquinário CNC, não é um maquinário de produção repetitiva, mas é uma separação, não é o designer em si, não era o Niemeyer que colocava a mão na massa e produzia a peça, o Zalzo Pin, mesmo tendo a ateliê, ele tinha artesãos, ele tinha funcionários, era uma indústria. Então, essa separação entre quem cria e quem produz, que caracteriza muito forte o design. E arte.
Aí entramos em arte. Eu gosto muito dessa definição que o Marcelo Dantas trouxe em uma das suas palestras, em uma das suas lives, que é arte é design sem regras, design é arte com regras. Ou seja, tem aquele pressuposto inicial que eu falei para vocês, da própria definição da palavra design. O design carrega a função, ele está atrelado a um propósito, a um desejo de criar um símbolo para uma ideia. Então, uma xícara, por exemplo, ela é uma peça de design. Ela criou um artefato para o ato de tomar a chá. Essa mesa, como nós estamos vendo aqui, é uma mesa funcional. Ela é a materialização da ideia de você poder fazer as refeições, poder trabalhar, etc. E a arte, por sua vez, ela não tem as amarras da funcionalidade. Então, ela pode brincar com a estética, com a intenção, mas sem estar presa à função. Então, acho que esse é o grande limite. No entanto, nós temos um crossover muito grande, não tem essa fronteira definida, isso é arte, isso é design, isso é artesanato. Existe sim essas nas produções, óbvio que a gente está vendo aqui a arte, o que a gente viu antes é design, o que a gente viu no anterior é artesanato, mas elas se conversam entre si. E aí a gente chega numa outra terminologia importante, que é o design art, que muito se fala, e eu vejo que tem muita confusão, e as pessoas chegam para mim e perguntam, mas se você faz design, você trabalha com design, isso é mobiliário de design ou isso é design art? Então, o que é design art? O que está por trás do design art? Está por trás a proposta, a intenção de um mobiliário colecionável, não em série, com atributos muito únicos e muito particulares. Então, aqui eu trouxe dois exemplos bem interessantes, que são bem distintos. No caso dos Campana, os Campana são designers produzindo mobiliário no campo do design art. Esse sofá, por exemplo, tem todas as características de uma peça de design art. Ele carrega ainda a função de um sofá, mas ele é muito mais no campo da arte do que no campo de um sofá que seria produzido em série, ou mesmo que em uma tiragem limitada, ele tem muito desse componente artístico. E, por outro lado, eu trouxe uma peça do Vergara. Carlos Vergara, ao contrário dos Campanas, é um artista. Trabalha no campo das artes, é reconhecido como tal, faz parte de galeria, fez exposições, fez tudo, mas ele se aventurou em algumas vezes, pouquíssimas vezes, vale dizer, mas nesse caso aqui, numa parceria, num diálogo com Etel Carmona, que é designer, para criar peças, objetos, que isso está no campo do objeto de arte, no objeto do design art, que brincasse com essa fronteira. Então, o que vocês estão vendo aqui, ela pode ser um quadro, ela carrega as obras do Vergara, que são únicas, então ele fez isso no local, ela não pode ser reproduzida, mas ela tem uns pés escondidos que ela pode virar uma mesa. Então, é uma peça extremamente interessante para mostrar e para brincar com esse conceito de design art, mostrar que não temos fronteiras muito definidas e que a gente pode ter essas invasões, e isso me interessa demais. Foi muito objeto de estudo, de pesquisa minha, para entender os designers, os arquitetos e os artistas, todos como artistas múltiplos, aonde vários, e a gente tem muitos exemplos no campo do design brasileiro, desse crossover de artistas. Geraldo de Barros é um outro exemplo, ele era artista do grupo Ruptura de São Paulo, que fez mobiliário de forma até industrial. Aí, eu trago para vocês aqui uma outra definição, diferente do design art, diferente daquele mobiliário que eu coloquei do Carlos Vergara, móveis de artista, que são artistas de fato, com produções consistentes, coerentes no campo da arte, que se aventuraram a fazer mobiliário, mas eles não tiveram a intenção de ser um design art, até que design art vem depois. O design art é um design colecionável, que está mais próximo da arte. Aqui é
ao contrário, são os artistas, a arte mais próxima do design, porque é uma arte utilitária. Então, no canto superior, é uma exposição belíssima do Palatinic. Palatinic faleceu há pouco, foi realmente o mestre da arte cinética brasileira, um grande artista, talentosíssimo, mas que logo no início da sua carreira se aventurou na produção de mobiliário. Então, aqui é um móveis de artista. Na parte de baixo, mas são móveis do Donald Judd. O Donald Judd é um grande artista minimalista americano, mas que tem uma produção de mobiliário muito interessante. Ele tem até uma fundação com seus móveis, vale a pena olhar. Tem outros exemplos de artistas produzindo móveis, como Albers, por exemplo. E no campo de artistas brasileiros que viveram essa experiência, que muitas vezes foram confundidos entre o que é arte e o que é design, eu citaria o Geraldo de Barros e o Palatinic, cada um pouco representando um lado. O Geraldo de Barros, ele estava à frente do grupo, responsável pelo grupo Cultura de Arte, criou a Unilabor, que foi uma fábrica, realmente uma indústria de produção de mobiliário comunitária, mas ele é muito mais reconhecido como artista. E ele se intitulava artista. Então, ele era um artista que entrou para esse campo, porque essa fronteira não é importante. É uma fronteira tênue mesmo que deve ser cruzada. Então, esse campo, essas definições, eu acredito que sejam muito importantes para vocês terem em mente e entender todo o processo do design brasileiro, da história do nosso design. Por fim, como último exemplo de móveis de artista, o Lazar Segal, e eu trouxe por último porque ele é muito importante no movimento moderno. O Lazar Segal é um artista ucraniano, veio para o Brasil pela primeira vez em 1913, realizou a primeira exposição de arte moderna aqui, nesta data, em 1913, em Campinas. E temos um museu maravilhoso em São Paulo, o Museu Lazar Segal, e ele fez para si, para sua residência, essa série de mobiliário, muito ligada à Bauhaus ainda, muito ligada à estética, aos fundamentos da Bauhaus. Esse mobiliário é final da década de 20, começo de 30, e tem uma curiosidade aqui que Lazar Segal foi cunhado de Warschawski. Então, o Segal, ele é um pioneiro, ele está lá bem no início do design da história do modernismo brasileiro. Seguindo nas nossas definições, design autoral. Design autoral, que também essa é uma grande confusão, falar, o que é design assinado, o que é design autoral? Design autoral pressupõe a identidade do criador, pressupõe a identificação de quem criou, do designer. Tem de fato uma assinatura. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos só de várias, é uma foto que reúne muitos designers, tem móveis da Etel Carmona, do Isai Weinfeld, do Zal Zupin, da Cláudia Moreira Salles, para mostrar que são todos designers de autor, ou seja, a autoria é divulgada, é reconhecível, é visível, é colocada essa autoria. E em cima, um super lançamento, ainda novidade, da parceria da Etel com a Patrícia Urquiola, que é reconhecidamente uma das maiores arquitetas e designers da atualidade. E ela atua muito fortemente nesse campo do design industrial e agora do design que a gente chama do design mais colecionável, do design de galeria. Mas ambos, não interessa se é industrial ou se é artesanal, uma tiragem menor, ele não deixa de ser um design autoral. Autoral realmente implica na autoria. Aí aqui tem duas versões do que é design autoral e do que é o design comercial, simplesmente para ter essa comparação, esse entendimento. Essa ainda nem é uma foto tão interessante, mas a gente trouxe essas duas fotos porque representam ambientes comerciais. Então, não é que o design autoral ele só está em feira, ele só está em galeria. Não, ele é comercializado, mas ele tem uma autoria. Então, aqui a gente tem várias autorias nessa foto, mais claramente desse sofá do Zal Zupin, no ambiente fora da Etel, é um dos representantes da Etel, que trabalha com vários autores. E do lado direito, a gente tem que pode ser qualquer loja de departamento, supermercado, onde essa poltrona é uma poltrona, ele não identifica muito a autoria. Então, a diferença entre um e outro é justamente essa, é a autoria clara, identificada entre uma peça e outra. Cissa, fica super à vontade para me interromper, para me dizer se está tudo bem, se você quiser fazer algum comentário, para dizer que se vocês todos estão escutando, porque eu não escuto vocês de volta. Tá ótimo, Lissa.
Estou dando uma olhadinha aqui no bate-papo. Se tiverem perguntas, podem fazer para a Alissa, que eu repasso aqui para ela. Eu estou correndo um pouquinho porque a gente perdeu um pouco de tempo por conta da tecnologia, mas para quem quiser se aprofundar ou tiver mais dúvidas, mais perguntas, por favor, contate a BD, assista a Thalita e vai chegar a mim, eu respondo com o maior prazer. Aí eu queria trazer para vocês, eu trouxe de propósito exemplos gritantes, não necessariamente o design industrial tem que ser colorido, tem que ser em plástico, tem que ser isso, mas eu trouxe para a gente fixar na nossa memória. O design industrial pressupõe uma produção em máquinas, pressupõe uma produção em série, pressupõe quantidade. Então, quando a gente fala produção em massa e seriado, a gente pressupõe maquinário, pressupõe tecnologia, porque justamente é o intuito do design industrial atingir o maior número possível de pessoas possível. Então, ele é comercializado muito mais abrangentemente, com muito mais pontos de distribuição, com uma distribuição muito mais forte. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui do Guto Índio da Costa, um designer brasileiro que eu gosto muito. É um designer bastante industrial, tem algumas experiências, algumas incursões no design mais artesanal, na produção menor, numa produção mais limitada, mas ele é muito bom e muito conhecido no design industrial, ou seja, desenhar realmente para a indústria, que a gente não vê muito. Então, o ventilador foi de propósito. A gente tem o design industrial, ele é de objeto também, não é só de mobiliário. Então, essa é a diferença do design industrial para o design de galeria, para o design de uma tiragem menor, por exemplo, como são as reedições dos modernos, como é a produção de Etel e de alguns outros. No Brasil, a gente convive muito com essas 2 vertentes, então, por isso que eu citei lá atrás, quando eu falei de artesanato, a terminologia artesanal. Em contraponto, eu tenho design artesanal, produzido artesanalmente por artesãos, não é o designer que produz, então não é um artesanato, produzido em tiragem menores do que uma indústria que pressupõe tiragens enormes, centenas, milhares e com máquina. Então, é para vocês terem um pouco esses 2 universos em mente. Agora, pode me interromper. Temos 2 perguntas aqui que eu acho que são interessantes. Primeiro, o Fernando Dantas pergunta o que você acha da ideia de trazer obras de arte para peças de mobiliário? Posso responder essa já? Pode, com certeza. Eu gosto muito, Fernando. O exercício que nós fizemos com o Carlos Vergara foi proposto por mim, porque lá atrás, no início, vocês vão ver quando a gente entrar mais na história, no contexto histórico do design brasileiro, todos esses artistas, todos os designers, na verdade, que nós conhecemos como designers, eram artistas. O Terreiro é um artista, ele começou como artista, terminou como artista e fez mobiliário. Os próprios Alzupin têm uma produção artística super interessante. Geraldo de Barros, como eu disse. Então, a aproximação, assim, romper essas fronteiras de arte e design, eu gosto muito. É óbvio que a gente fica mais no campo do design arte, do design colecionável, de uma tiragem, às vezes, única ou muito pequena, mas são experiências que eu gosto bastante. Obrigada, Alissa. Vamos para a segunda pergunta? Ou vamos direto? Eu acho que você pode continuar e depois a gente responde. São muitas perguntas, então eu vou escolher algumas e depois no final a gente vai responder todas e mandar para eles por e-mail. Tá ótimo. Aqui vou entrar agora num ponto um pouco mais polêmico, mas bastante interessante e importante, que aqui gera uma confusão muito grande até hoje. Então, eu trouxe isso, eu já venho falando isso em outros encontros, porque essa é da minha prática diária, acontece todo dia essa dúvida, e não é uma dúvida até porque as pessoas desconhecem, então é muito importante esse espaço para que a gente possa trazer a terminologia. Vintage versus original. Muitas vezes as pessoas ficam falando, nossa, mas essa peça é reedição, eu só compro original. Eu falei, então, você compra a reedição. Mas isso é vintage? Isso é fake? Então, o que é vintage? Vintage é peça de época, vintage é antigo. Então, vintage foi produzido em outrora. Ele, na maioria das vezes, é original, ou seja, é autêntico, foi de fato feito, desenhado por aquele autor, foi produzido na fábrica que esse autor trabalhava, ou na própria fábrica desse autor, no ateliê, por exemplo, no caso do Zalzupin. Mas pressuposto de vintage, vintage é antigo, não pode usar vintage como sinônimo de original. Vintage pode ser original, se ele for de fato autêntico, ou pode ser uma cópia, até uma cópia
feitas nos dias de hoje para poder parecer vintage, parecer antiga, ou até um erro de atribuição de autor. Então, não quer dizer que vintage é original, vintage é antigo. E original é aquele que respeita a autoria, que é autêntico. Então, a gente pode ter original vintage, a gente pode ter original contemporâneo, pode ter original produzido hoje. Então, essa diferença é extremamente importante. Aqui, ficou muito interessante essas duas fotos, que essa do lado esquerdo é a poltrona do Zalzupin, da casa dele, ou seja, é uma vintage 100% autêntica, é a dele própria, e a do lado direito é uma reedição Detel dos anos 2000. Então, aqui tem 60 anos ou 50 anos que se diferenciam um de outro, e as duas são originais, uma é vintage e a outra é atual. Então, a gente tem o original como sendo a peça autêntica, que respeita a autoria, que pode ser de época ou atual. Nós temos o original vintage, que é isso que eu disse que é o vintage, é o antigo, e aqui também é a peça do próprio Zalzupin. E aí a gente tem o fake, a gente tem a cópia, que é o grande problema do design brasileiro, dessa indústria criativa, e eu acho que essa iniciativa da Cissa de trazer para vocês esse curso é justamente para que vocês treinem e eduquem o olhar para isso. Essa é uma peça que nós descobrimos no Sul, de uma indústria do Sul, que uma arquiteta, uma designer se intitulou como a designer dessa peça, ou seja, ela pegou o carrinho de Zalzupin, tirou, colocou o vidro e disse que é do... Então, isso é fake, isso é uma cópia. Outro exemplo de cópia, para não ficar só nos nacionais, nos internacionais. A da esquerda é a cadeira famosa, icônica, símbolo do design de Niemeyer, a Chaise Rio. E a direita é uma cópia não autorizada, uma produção não autorizada da Fundação por uma empresa italiana que resolveu colocar estofado. Eu ainda trouxe uma bonitinha ainda, porque tem uma amarela, tem uma laca amarela com estofamento amarelo que o Niemeyer com certeza está revirando até hoje. E ela diz que é do Niemeyer. E a Fundação Oscar Niemeyer já entrou em contato, já processou, já fez, isso está no campo da justiça. Mas é um desrespeito gigantesco, não só pelo autor, pela fundação, mas como pelos preceitos, pelos fundamentos estéticos dessa criação. O Niemeyer deixava muito claro, se vocês olharem, principalmente essa linha que é a Chaise Rio, que é a linha que ele fez, que é a poltrona alta, que é a mesa, que são todas pretas, ele queria que fosse preta para que nada distraísse das formas. O Niemeyer era um arquiteto formalista que transferiu essa sua estética formalista para o seu mobiliário. Então, a hora que você corrompe, você transfigura esse mobiliário, você transfigura toda a história desse autor, todo o seu legado. Então, isso não tem valor. Isso acontece muito, eu trabalho muito fora do país, alertando às vezes plataformas digitais que trazem muita coisa falsa, muita coisa às vezes que são, aqui não é nem a tentativa de uma cópia direta, é uma deformação da peça, e é importante a gente ter essa consciência, o que é entender essas peças icônicas e entender o propósito desses autores. Então, ao entender Niemeyer, você já vai olhar para isso e falar assim, muito estranho, não bate com os preceitos do Niemeyer, tem algo errado, e de fato é fake. Aí, falando bastante direto e claro que eu acho que a gente precisa, essa foi uma matéria da Casa Vogue, esse título é meu, Copiar é Roubar, e quando eu disse que a gente precisava parar de tratar com eufemismo, cópia, de dizer, isso é uma atribuição, isso é uma homenagem. Cópias de peças de design ou qualquer outra peça que carregam direito autoral, seja uma música, seja uma arquitetura, um projeto de arquitetura, seja a moda, ela infringe a lei. Existe uma lei para isso, de 1998, que criminaliza. Ela é crime, sujeito a penalidade, sujeito a busca e apreensão, porque desrespeita o direito autoral do seu criador. Foi ele que fez, foi ele que teve a ideia. Mais do que isso, ela corrompe todo assim, o nosso setor, ela prejudica a indústria, prejudica os designers, a gente anda para trás e, em última instância, prejudica a imagem do Brasil como país. Isso é um preconceito que eu enfrento muito fora. Toda vez que eu vou bater muito forte, brigar, e falar, mas no Brasil tudo é assim, vocês não respeitam. Eu falo, não é assim não. Nós temos lei, essas leis precisam ser seguidas, e isso tem melhorado muito a partir do momento que a gente tem entendido mais e, de fato, colocado as coisas como elas são de verdade, as coisas muito claras, que copiar é roubar.
Então, tem até algumas histórias interessantes aqui para poder contar, mas acho que o nosso tempo está curto, eu vou passar um pouquinho, mas quem quiser a gente fala mais tarde. Reedição e edição. O que é reedição? Reedição é trazer de volta para a vida, que eu gosto muito de chamar dos clássicos. O que são clássicos? São peças de qualquer natureza, seja de mobiliário, seja de literatura, de teatro, que resistiram ao tempo, elas são atemporais. Então a gente trouxe de volta, a gente traz de volta à vida, traz de volta ao mercado peças de época, peças que foram muito importantes ou não, ou peças que nós julgamos de uma relevância para os dias de hoje. Isso é feito muito com base da mesma maneira como era feita no momento que ela estava sendo comercializada. Então, por exemplo, essa cadeira da Lina aqui que a gente trouxe como exemplo o desenho original que foi fruto de uma pesquisa no Instituto Bard. Ela é produzida de acordo com todas as dimensões, com todo o projeto original, obviamente adaptando ao tempo, a tecnologia de hoje. Então, no caso de madeira, a gente não usa mais jacarandá, óbvio, não tem mais jacarandá, e mesmo se tivesse, é uma madeira ameaçada de extinção, está praticamente extinta, não faria o menor sentido, vamos atualizar com madeira certificada. Mas a reedição carrega em si conceitos muito bonitos. Primeiro, é a preservação do legado artístico e da memória do autor. Então, a hora que a gente continua trabalhando com essa ponta, nós continuamos falando de Lina. Não é à toa que, por conta, nós começamos a reeditar Lina em 2015. Se vocês olharem a quantidade de exposição de Lina, a importância de Lina, como se voltou a falar de Lina depois disso, é de emocionar. Só no ano passado, acho que nós tivemos 3 ou 4 exposições de Lina ao redor do mundo. Provavelmente muitos de vocês têm ouvido muito falar de Lina. Depois, ela traz valor, é uma geração de valor concreto e duradoura para suas obras. Tem famílias envolvidas, tem institutos envolvidos, que são os detentores desse patrimônio. Eles merecem ser remunerados como tal e dar esse acesso ao mercado, a outros clientes que gostariam de ter esse acesso. Então, por exemplo, no caso do Zalzupin, a produção das suas peças hoje com a Etel é como se ele tivesse feito no ateliê. Ele está vivo, ele foi várias vezes até a nossa fábrica, ele escolheu material. Então, é uma produção atual de peças desenhadas na década de 50. Então, isso que é reedição e pressupõe um relacionamento muito estreito, muito próximo com as fontes primárias, com a família, com os institutos, com os museus. Não existe reedição autorizada se não tiver família, porque senão é uma cópia, é algo não autorizado. Então, as reedições pressupõem, e são eles que validam, são eles que disseram, olha, era feito assim, não era feito assado, podemos atualizar desse jeito, não podemos. Cada peça colocada no mercado hoje, produzida, e aí eu falo por mim só, porque até foi pioneira nas reedições. Nós tivemos a primeira reedição nos anos 2000, bem no início dos anos 2000, com Warszawski, juntamente com a família, depois com Branco e Preto, que foram os 11 herdeiros do grupo Branco e Preto, não tinha mais nenhum vivo dos arquitetos, mas foram os 11 herdeiros que assinaram o contrato e que trouxeram essas peças, trouxeram esses desenhos, validaram. Então, é uma parceria, é um reencontro, tornar-se, trazer de volta à vida uma história muito bonita. Então, a família, os institutos, eles continuam a participar, o que é muito interessante. Então, aqui tem histórias de vidas lindas para se dizer, para se contar também nesse campo, que algum dia eu conto para vocês. E aí eu trouxe edição. Edição, ela pode ser tanto de uma peça, ela pressupõe uma tiragem de hoje, um desenho de hoje. Então, mesmo no caso do Zalzupin, ele desenhou uma peça para nós em 2008, não era uma reedição, essa peça não existiu antes. Então, a gente está editando algo a partir de agora. Fiquem super à vontade para fazer perguntas. Eu não vou entrar na metodologia Etel, mas isso a gente vai falar mais a fundo num dos cursos, mas eu trouxe só 2 exemplos aqui para você ver o tamanho do controle que são essas moedas no Niemeyer, o certificado que vai, a numeração, o quanto isso é garantido para a autenticidade, para comprovar a autenticidade e a parceria com os familiares, com os institutos, como eu disse. No lado esquerdo são peças da Lina, que eu descobri nas pesquisas do Instituto, são mancebos que eu achei muito interessante, e que para celebrar essa reedição do mobiliário icônico clássico da Lina, a gente trouxe uma peça não muito convencional, que ela fez somente para essa vitrine, fizemos uma edição limitada para celebrar realmente esse renascimento das peças de Lina.
Aí algumas terminologias, peça única, então peça única, e aí está mais perto do campo do design art, normalmente tem algum motivo para que os designers contemporâneos façam, ou os modernos também, se a gente puder olhar para trás e mostrar algumas peças únicas, façam uma peça uma vez só. Por exemplo, essa mesa da Etel, ela carrega um fungo que ela achou na natureza, que ela trouxe e incrustou na peça. Ela não vai mais achar um fungo igual a esse. Então, essa peça é única, só tem essa. Então, tem motivos para que ela possa ser uma peça única. Edição limitada. Também carrega um pouco esse raciocínio. Eu gosto muito de edição limitada quando ela tem um motivo, tem um porquê. Não só um motivo, uma intenção mercadológica de valorização da peça, vou fazer pouco porque assim ela vale mais. Não, por exemplo, esse mosaico, esse biombo do Paulo Werneck é uma peça difícil, é uma reinterpretação de um painel. Não é para ter tantos e não faz sentido ter tantos. A coleção Sintonia Fina da Cláudia Moreira Salles, que ela fez com nióbio, o nióbio é um material muito raro, muito precioso. Também existe um motivo para ter uma tiragem limitada. É assim, entre outros exemplos. Eu coloquei aqui como produção em série a própria poltrona da Cláudia Moreira Salles para fazer esse contraponto da sua produção de luminária, que é em edição limitada. Produção em série aqui não significa que tem maquinário, que será produzido em massa. Produção em série pode ser tiragem pequena, pode ser séries pequenas. Não pressupõe ser uma produção industrial, mas uma produção que eu não tenho limite, então eu posso produzir quantas peças dessa poltrona da Cláudia ou de outras poltronas da Zupin, outras peças da Etel, nós quisermos e tivermos a intenção. Por fim, chegamos em curadoria. Eu fiz todo esse preâmbulo das terminologias para contar para vocês a importância de curadoria e para chamar a atenção de vocês que vocês são curadores. Vocês, como decoradores, design de interiores, especificadores, vocês são curadores desse repertório. Vocês fazem a ponte entre os designers, os artistas e o mercado, e os clientes. É muito importante esse entendimento. De novo, pensando na etimologia das palavras, curadoria vem de curar, de ter cuidado, de colocar atenção. Então, a ideia desse curso que a Cissa gentilmente me convidou, me propôs, insistiu para que eu fizesse, é justamente porque vocês têm esse papel de curadores e têm uma responsabilidade como curadores. Então, todas essas informações são pertinentes para vocês. Quanto mais vocês puderem conhecer, melhor será a curadoria, melhor será o repertório que vocês vão poder produzir. Então, esse papel de pontífice, de mediador, de conciliador entre os designers, as galerias e os clientes é muito importante e é de vocês. Então, a gente está aqui para auxiliar vocês nesse sentido. Então, ele pode ser tanto, obviamente, um termo mais conhecido, mais usual, daquele que organiza as exposições para museus, para galerias, especialmente para a arte, mas também para o design, mas curadores na seleção de um repertório para o trem, com cuidado, com atenção, com conhecimento. Então, em resumo, o design autoral ele segue a lógica de arte. Tudo que nós vamos falar daqui para frente, e falamos até agora, diz respeito ao design autoral, o design que tem um criador, que tem um autor por trás. Então, nós vamos estudar, contar, falar a vida e a obra desses autores para poder chegar nas suas peças e para poder entender como conjunto. Então, qual é a lógica do design autoral? Ele pressupõe, obviamente, estética e composição, a gente está falando de sofás, de cadeiras, de mesas, a gente está falando da composição estética, não vou nem entrar na beleza, mas a gente está falando de beleza também, mas ele carrega em si um princípio muito interessante. O design autoral, ele pressupõe retenção de valor, ele é investimento, ele não segue a lógica dos demais bens de consumo, por exemplo, que se perde valor com o uso ou com a própria aquisição. Quando você compra um carro, a gente brinca que você tira o carro da concessionária, ele vale 30% menos. Com o design autoral, ou outros bens de consumo que a gente poderia citar,
Não acontece isso. Ele pode se valorizar, e na maioria dos casos se valoriza. Quais são as exceções? Aí eu vou entrar depois o que leva uma valorização ou não. A arte também você não sabe se o artista vai valorizar para frente ou não, mas você já compra. Quando você fala que você compra arte, você fala que você fez um investimento. É diferente de você comprar, por exemplo, nada contra uma gravura que você entra no mercado, ou um pôster e falar, é simplesmente decorativo. Ou comprar, às vezes, pelo mesmo valor ou até mais barato, uma obra de arte de um jovem artista que carrega em si um potencial de valorização. Esse pôster, ele não tem um potencial de valorização. Pode até ter, porque pode ser, por exemplo, um pôster que foi da Bienal, etc., mas ele já está mais no campo de arte, uma coisa mais comercial, estou dizendo. Ele é mais difícil de ter essa valorização. Quais são os fatores que a gente deveria... Antes disso, design autoral é legado, é um bem, é um ativo e é um legado seu para suas próximas gerações, que você carrega como arte. Você vai deixar para seus filhos e netos. Então, ela tem essa valorização também no tempo, essa valorização afetiva. A gente tem esse componente afetivo. Essa mesa eu comprei até da Cláudia Moreira Salles, é para isso, por isso que eu estou te deixando. Então, ela é um legado para se deixar para as próximas gerações. Alguns fatores que nós precisamos observar pensando em design autoral como arte, seguindo essa lógica. Primeiro de tudo, que a gente falou muito aqui, é a autenticidade. Então, muito cuidado com as peças falsas, com as peças que vintage até, que você acha que comprou uma peça que é um investimento, que é uma obra de arte, e ela é falsa, ela é um fake. Então, a autenticidade aqui é muito importante. Trajetória do artista, seu passado, seu presente, seu futuro, a sua relação com o mercado, seu propósito. Então, aqui a gente tem que acompanhar um pouco a vida do artista. É importante a gente ter esse acompanhamento. Ele implica muito. Às vezes, um artista vem trabalhando muito bem, depois desistiu, e depois ele começou a fazer peças que não tinham muita relevância, seja pelo material, ou seja, não eram muito originais. Então, aqui é muito subjetivo, mas carece de acompanhamento. A temporalidade. Então, é também difícil, mas aí, como eu coloquei dos clássicos, quando você olha uma peça, eu tenho bastante experiência nisso, mesmo as peças contemporâneas, eu falo, isso não é moda, isso não vai passar, isso vai ser bonito e bom sempre. E não dá para explicar para vocês quais são os critérios objetivos para isso, mas você sabe, você vê quando ou ela é muito, carrega muito aquela coisa que só valeu agora, então ela é neon, com isso, com aquilo, ou ela é de um protesto, ela tem, você percebe que ela não durará, ela não resistirá ao tempo. Então eu sempre busco, isso é um critério muito importante para nós, Detel, para nossa curadoria, para saber que peça pode entrar, mesmo de autores já consagrados. Tem peças que a gente olha e fala, não é muito por aí, vamos para lá, porque a gente acha que ela não vai resistir ao tempo, ela não é atemporal, então ela não é perene. A gente busca muito esse conceito de atemporalidade. E depois de relevância e originalidade, que eu falei, muito está ligada à trajetória do artista. Assim, peças que lembram muito, que tem muita da outra vez, mas ela não tem nada de muito relevante, não tem um diferencial. Talvez ela também não perdure tanto no tempo e não se torne um clássico. Então, aqui são alguns elementos que eu trouxe para esse quesito entre design autoral e para a função de vocês, papel de vocês como curadores. Agora chegamos à parte final do nosso encontro. Cissa, como a gente está de tempo? Podemos avançar, Lissa. Então tá bom, eu vou fazer bastante rapidinho. Tá todo mundo rapidinho. adorando. A gente não tem o problema da live, que vai cair em 1 hora. Então tá bom. Tudo isso para a gente chegar no design no Brasil. Então, a importância do design brasileiro. E eu queria, mais uma vez, fazer a ressalva, são divisões, toda a classificação ela é sujeita a erros, ela é bastante pessoal, mas eu separei aqui alguns momentos do design brasileiro importantes para que mais para frente, no decorrer das outras aulas, onde a gente vai se aprofundar, a gente possa entender. Não tem como ser diferente. Toda a produção cultural, artística, de design, está relacionada ao momento histórico, está relacionada ao tempo presente. Não vai ser diferente quando a gente olhar para trás e olhar esse momento de pandemia, com esse mundo maluco que se produziu aqui, a gente vai ter que colocar no contexto que foi feito durante um momento específico. Então, eu nunca consegui entender o design brasileiro e achava
acredito que estava aí a dificuldade de tanto, sem colocar isso num contexto histórico. Então, eu criei, para mim, logo no início, e ficou a marca registrada da Etel, a linha do tempo do design brasileiro, ou seja, de quando começou até os dias de hoje e aonde estava cada autor importante. Então, Lina viveu em que época? Ela conviveu com Niemeyer, Zalzupin veio antes, veio depois, Warshawski, Tenreiro, Carlos Motta, Etel. Então, essa linha do tempo histórica, que traz os fatos históricos com a vida, cruzada com a linha de vida dos autores, me fez entender muito o design brasileiro, a sua relevância, e me ajudou a mostrar muito para o mundo que nós somos uma escola, e a escola pressupõe tudo isso, nós temos os nossos princípios, as nossas características muito peculiares, relacionados à nossa cultura e ao nosso momento histórico, o que foi vivido naquela época. Então, algumas datas importantes do design brasileiro. De 1913 a 1947, eu chamo, essa é uma determinação minha, de pré-modernismo, criou as bases para o nosso modernismo, e tem um papel muito importante dos estrangeiros. Em 1913, por conta da primeira exposição de arte moderna feita pelo Lazar Segal, 47, com a abertura da loja do Tenreiro, no Rio de Janeiro, foi muito próximo da chegada da Lina, a Lina também chegou em 46, tá? Então, esse é um período muito importante que tem dentro dele, em 1922, com uma Semana de Arte Moderna. Depois, 47 a 68, mais 47 a 60, que foi o apogeu do design moderno, do móvel moderno brasileiro, principalmente a década de 50 e o comecinho da década de 60. 68 importante, porque foi o fechamento daí, quando o Terreiro fecha tudo e segue a sua carreira de artista. Obviamente, a gente teve questões históricas aí por trás, que depois eu vou entrar, do AI-5, tudo de 68 a 85, a tentativa de industrialização. Foi quando a gente viu aí um pouco do milagre econômico, tentativa de um milagre econômico. 85 a 90, a década de 80, coloca um pouco, uma década um pouco meio perdida, assim, né? Foi um pouco um vácuo, porém, foi muito importante para criar as bases do design contemporâneo, como a gente conhece hoje, dos grandes autores contemporâneos brasileiros, que a gente vai falar dele. 1990 a hoje, eu coloco como design contemporâneo dos grandes autores, então Cláudio, Etel, Carlos Motta, Isai, e a partir de 2010 uma nova geração, uma outra turma começou a surgir. Esse de 1968 começou em 90, muito atuante ainda hoje, muito relevante, é o design que a gente conhece, que a gente diz de design contemporâneo brasileiro, e depois a gente tem a nova geração. Só para mostrar algumas caras, não vou entrar neles, nós vamos falar no próximo curso. Então, quem foram alguns dos autores desses períodos? Então, a gente já falei de Segal, do Bratic, do Warshawski, do Werneck, do John Grass. Faltou um aqui. No apogeu do design moderno, Zalzupin, Tenreiro, Zanini Caldas, Scapinelli, a Lina, o Sérgio, o Niemeyer, que aparece aqui por um motivo muito específico, mas ele também aparece na década de 70. Aqui, 68 a 80, nomes que às vezes são poucos falados, mas muito importantes, como o Percival Laffer, o Rui Otaki, o Fasanello. O Paulo Mendes da Rocha também está aqui por um motivo específico, assim como o Zalzupin, que é da década de 50, mas aqui entra com um novo papel. As bases para o design contemporâneo, seja a década de 80, então os irmãos Campanas, o Fulvio Nani, o Carlos Motta, Jacqueline Stephens, a própria Etel. O design contemporâneo de hoje, figuras bastante conhecidas, familiares, provavelmente para muitos de vocês. E um pouco da nova geração. Gosto de fazer a ressalva que, de novo, não são todos. Eu separei alguns rostos, alguns nomes, com certeza muitos relevantes, o meu critério foi um pouco a relevância, mas ficaram vários importantes fora daqui. Isso era só para poder mostrar para vocês do que nós falaremos mais para frente. Se nós tivermos um tempinho, eu vou passar muito rapidamente o contexto histórico para finalizar essa aula inaugural de hoje, para vocês entenderem o que aconteceu no Brasil nessa época, que levou a tudo isso, levou ao nosso apogeu, levou esse modernismo brasileiro tão cultuado, tão importante nos dias de hoje, graças a Deus reconhecido no mundo todo. Então, é uma viagem rapidinha aos 100 anos de brasilidade. Essa foi a capa da palestra do talk que eu fiz em Londres, explorando o espírito do design brasileiro.
O Brasil é um país de muitas contradições, de muitos paradoxos, como vocês todos sabem. De um lado a gente tem a floresta amazônica exuberante, do outro a gente tem as grandes metrópoles como São Paulo, como Copan. Então é um país realmente de extremos. É importante a gente ter isso em mente quando a gente pensa em tudo, em design. Então no início do século XX, o Brasil era um país colonial, periférico e muito distante dos centros, dos grandes centros, especialmente da Europa. No entanto, aqui só para a gente ver um pouco do Brasil, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Só voltar para essa tela aqui. No entanto, com o advento das grandes guerras no mundo, na Europa, basicamente, muitos imigrantes vieram para o Brasil fugindo, escapando desses horrores da guerra da Europa, porque o Brasil era um país interessante, longe disso tudo. E esses estrangeiros aqui criaram toda a base do nosso modernismo que a gente conhece hoje. Então, eles viam o Brasil, vocês com certeza já escutaram essa frase também milhões de vezes, o Brasil era percebido por esses estrangeiros, e eram intelectuais estrangeiros, não eram quaisquer estrangeiros, era a inteligência europeia que veio para o Brasil, tanto na primeira leva da Primeira Guerra, quanto da Segunda Guerra. Porque o Brasil carregava aquele senso de país de futuro, onde algo bom poderia dar certo, acontecer. Ele era quase como uma promised land. Brasil, País do Futuro, é um título que existe, foi cunhado por Stefan Zweig num livro chamado Brasil do Futuro, ou seja, a utopia. Então, ele realmente era polo de atração de grandes intelectuais, da grande inteligência para cá. Apesar de tudo isso de ser um país colonial, distante, enorme, que eu coloquei. Então, essa era a realidade do Brasil no início do século. Com isso, nós temos estrangeiros que chegaram aqui por conta desse contexto de guerra na Europa. Eu já falei para vocês do Segal, que chegou aqui em 1913, fez a primeira exposição, criou esses móveis para a casa dele. Depois, em 22, que é um marco do projeto moderno, do início do projeto moderno brasileiro. Apesar do apogeu do mobiliário moderno ser em 50, tudo começa que o nascedouro, a pedra fundamental se dá em 1922, e muito do que aconteceu aqui são características, são os nossos diferenciais. Fizeram o design brasileiro ser o design brasileiro diferente, peculiar que é. Então, a Semana de Arte Moderna, ela reuniu artistas, arquitetos, pintores, escritores, intelectuais da mais grande sorte e variedade, entre eles Mário de Andrade, Lazar Segal, Warchavchik, Anita Malfatti. A Tarsila não estava na Semana de 22, apesar de fazer parte desse movimento, ela estava em Paris na época, mas aqui se reuniu a grande inteligência brasileira, né? Então criou-se o modernismo brasileiro como movimento. E muito interessante que o Warchavchik fez parte desse movimento da Semana de Arte Moderna. O Warchavchik é um arquiteto, também russo, estudou na Itália, também estudou em Roma, chegou no Brasil no meio de 1925, mais ou menos, 26. Em 28, criou a primeira Casa Modernista de São Paulo, que é essa daqui. Eu já disse também que ele era cunhado do Lazar Segal. O Warchavchik é conhecido como pai da arquitetura moderna. Ele, inclusive, em 25, escreve ou transcreve um manifesto que ele fez sobre a arquitetura moderna na Itália, aqui no Brasil. Então, ele imagina essa estética em 28, quer dizer, é muito avant-garde, muito diferente. É dele também a primeira festa modernista, que reuniu toda a turma da Semana de Arte Moderna. Então, ele tem uma participação fundamental, que depois a gente vai entrar mais para frente no Warchavchik como um todo, na sua relevância. Aqui eu trouxe somente uma imagem icônica, são as peças de design de Warchavchik criadas em 28 para sua residência, dentro da casa de vidro de Lina Bobardi, porque nessa época, quando a Lina construiu, e aí entra um pouco no que eu gosto de contar, os causos, as curiosidades, a Lina, nessa época, não tinha o seu diploma de arquiteta validado ainda, então ela não pôde assinar o projeto da casa para as burocracias, para a formalidade da prefeitura. Então, quem assinou o primeiro projeto da casa de vidro foi o próprio Warchavchik.
Então, eles eram amigos e todas as inteligências que conviviam. Isso é muito bacana. Então, a gente tinha um corpo pensante único, cada um com as suas divergências, tinham brigas entre eles, tinha tudo, mas tinha uma união de pensamento, tinha um pensamento conjunto importante brasileiro, muito voltado para a nossa identidade nacional. Então, eles, de fato, criaram coisas muito importantes por essa união. Os anos 30 é extremamente importante para o Brasil, e aqui eu falo com nostalgia e saudosismo de alguém que não viveu essa época. Logo nos 30, tivemos um prédio muito importante, um edifício chamado Ministério da Educação e Saúde, o Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, que esse edifício tem várias histórias interessantes, eu acho que a gente não tem tempo para contar, mas ele foi um marco na arquitetura moderna, foi o primeiro prédio moderno brasileiro. E é um prédio incrível, que foi feito por um grupo de arquitetos, capitaneados por Lúcio Costa, tendo Oscar Niemeyer como estagiário e Le Corbusier como consultor. Ele não é autor desse projeto, ele é consultor. Tem até um livro interessantíssimo, que depois eu posso passar para todos vocês a bibliografia por trás de tudo que eu estou falando, que chama 18 Graus, que conta a vinda do Le Corbusier para o Brasil. Esse prédio icônico, maravilhoso, com todos os preceitos da arquitetura moderna de Le Corbusier, com painéis do Portinari, jardins do Burle Marx, dessa turma toda de arquiteto, foi um marco na nossa arquitetura. Por conta desse prédio, Zhao Zupin veio para o Brasil. Ele estava em Paris, estava na França, trabalhando naquela França devastada pós-guerra, ele me contou isso pessoalmente, viu um exemplar da revista francesa Architecture du Jour, que tinha esse edifício na capa. E ele pegou esse edifício, essa revista, e falou, um país que tem uma arquitetura como essa deve ser muito bom, deve ser um paraíso, é para lá que eu vou. E aí, de fato, se organizou, pegou um navio, em 1949, ele chegou aqui. Esse projeto tem uma história muito, esse prédio, esse edifício tem uma história muito interessante de projeto, mas que eu conto da próxima vez. Aqui vocês podem ver. Lina Bobardi também mencionou como ela foi impactada por esse edifício quando ela aqui chegou, quando ela veio também, como chegou de navio no Rio de Janeiro. A visão desse edifício, ela relata em Sergipe, foi como uma mensagem de paz. Foi como um país inimaginável, um país maravilhoso que se pudesse viver. Depois eu posso até passar a frase transcrita ipsis litteris para vocês. Então, tudo isso corrobora para aquele Brasil país do futuro, ou seja, o Brasil entre 30 e 40 era a vanguarda da arquitetura moderna mundial. Era o país dos sonhos, era o país que atraía as melhores mentes, as mentes mais brilhantes do mundo todo. O Frank Lloyd Wright esteve no Brasil também na década de 30, visitou também esse prédio, também visitou a Casa Modernista de Warszawski. Então, em vez de ser consumidor da estética internacional, nós éramos propagadores, exportadores da estética internacional. Não por acaso, em 1943, uma bela exposição no MoMA, um andar inteiro, chamada Brazil Built, dedicado exclusivamente à arquitetura brasileira. Infelizmente, anos depois, essa exposição foi refeita no MoMA, eu tive o prazer e a honra de visitar, e passou a ser um espaço muito pequeno, ia se chamar Latin American Built. E o espaço do Brasil era ínfimo. Então, de 43 para 2000 e alguma coisa, que foi a segunda versão, a reedição dessa exposição, nós só perdemos a relevância e a espaço. Então, tudo isso é para mostrar para vocês quão importante nós fomos e quão importante foram as bases para tudo que aconteceu depois. Então, logo depois de 40, tivemos o apogeu do design do mobiliário brasileiro em 50, e como fator histórico muito importante a inauguração de Brasília em 61. Brasília foi o apogeu, foi o ápice de tudo isso, e depois representou logo após o declínio. O que estava por trás de Brasília, com a construção de Brasília? Primeiro, tinha um projeto de metas do Juscelino Kubitschek, de 5 anos, 50 anos em 5. Juscelino já tinha trabalhado com Niemeyer na década de 30 em Pampulha, com uma experiência muito bem sucedida, então chamou Niemeyer da Costa para Brasília. Então, isso para ilustrar essa relação próxima, tanto no Palácio Capanema, que é o sede do Ministério da Educação e Saúde, com o ministro Gustavo Capanema, que era modernista, quanto com Juscelino Kubitschek, tinha uma relação estreita
frutífera e positiva do governo, dos edifícios públicos e governamentais com a arquitetura moderna, o design moderno. Essa relação se perdeu, e muito se perdeu, porque a capacidade de produzir grandes obras, ela está em grandes atores, em grandes propulsores como o Estado. Então, isso foi muito importante, deu as bases para o design moderno brasileiro. A gente vai falar muito depois de Brasília, muito depois do que veio. Então, aqui é só uma estética do design moderno. O apogeu se deu nos anos 50, essa é um pouco um resumo da produção, selecionamos algumas peças. Essa cadeira de 3 pés icônica de terreiro, que relata e ressalta muito a relação íntima, próxima, importante do design moderno com as nossas madeiras, em especial o jacarandá. E, por fim, para a gente terminar, essa é uma matéria do Wall Street Journal, que chama-se The Sexy Take No Names, reconhecendo o Brasil como uma grande, o design brasileiro, o design moderno brasileiro, essa matéria é de agora, de 5, 6 anos atrás, ou seja, desse século XXI, reconhecendo o design moderno brasileiro como uma grande escola, como um tesouro maravilhoso, tardiamente revelado, preciosíssimo, que carrega em si uma definição que eu achei muito interessante, que eu uso muito e que define muito bem. Ao mesmo tempo, traz um senso, o design moderno brasileiro carrega em si, ao mesmo tempo, um senso de familiaridade e um frescor de algo não visto. Senso de familiaridade porque foi feito muito com a participação direta de grandes estrangeiros, como a gente viu aí, muito en passant, e vamos ver muito em profundidade mais para frente, e um frescor que era a tradução da identidade nacional, ou seja, aqui é o famoso processo antropofágico. Esses estrangeiros, quando vieram para cá, não impuseram a sua estética, a sua cultura, eles encontraram aqui grandes autores, grandes nomes como Niemeyer, como Zanini, como Sérgio Rodrigues, que nessa união que eu tentei ilustrar para vocês, nesse conjunto, nessa discussão, processaram esses dois mundos, essas duas culturas, e tinham como um ímpeto modernista, como um princípio modernista, criar uma identidade nacional, definir as bases da cultura brasileira. O que eles colocaram para fora foi algo novo, foi algo muito diferente, que está encantando o mundo hoje. Hoje não tem uma feira de arte que você não vê uma peça de design brasileiro, e é aí que está o nosso valor. Ele é muito peculiar, ele é muito único, apesar de ser familiar, não ser exótico. Ninguém aqui está falando de peças com pele de animais, com índios, nada disso. É uma identidade nacional, única, autêntica, peculiar, mas ao mesmo tempo familiar para todos os outros atores. Eu não vou entrar na década de 70, de 80 hoje, porque eu acho que a gente vai ficar sem tempo, mas eu queria deixar agora para vocês, abrir para perguntas, terminar um pouco a minha explanação, pedindo mais uma vez desculpas pelo que aconteceu, porque tudo foi testado antes, tudo estava funcionando antes, não sei se foi pelo o grande número de participantes, mas é a ser continuado. Tem muita história, tem muita coisa para se falar, mas eu imagino que essa pincelada, esse menu degustação, como diz a Cissa, tenha aguçado a curiosidade e o paladar de vocês, por assim colocar. Obrigada, Alissa. A gente tem muitas perguntas aqui, mas a gente selecionou aqui algumas, vou fazer para você. Estão dizendo que a gente pode fazer não um café com ABD, mas um almoço com ABD. Que delícia, podemos marcar. Não é? Até um jantar com ABD. Tem uma pergunta aqui. Lissa, como atestar autenticidade? Essa é uma ótima pergunta, agradeço para quem fez. É bastante Foi a Estela Mares. Estela, obrigada pela pergunta. É bastante difícil atestar a autenticidade. Não temos hoje institutos no Brasil que fazem isso. Depende muito da família ou do instituto ou de quem detém esse patrimônio
olhar para isso e nos ajudar na validação. Algumas são fáceis de olhar, por exemplo, vou citar alguns exemplos. O Zalzupin nunca gostou de trabalhar com madeira clara, então raramente você vai ver uma peça de Zalzupin em marfim. Então, já por aí você já fala, tem algo errado. O Zalzupin foi muito delgado nas suas formas, ao passo que o Sérgio Rodrigues foi muito robusto nas formas. Então, algumas coisas ao longo do curso vocês vão perceber que são quase como assinaturas visuais. Então, isso já te ajuda a perceber a autenticidade. Depois, temos um pouco de literatura. Então, não temos muito. Eu procurei ajudar, como a Cissa colocou no início, a patrocinar, a provocar maior produção de livros e de literatura dessas peças, até catalogação das mesmas, para que a gente pudesse justamente facilitar a autenticidade. Então, alguma coisa está na literatura que dá para a gente olhar. Outro é olhar um pouco a madeira, mas hoje a gente viu que tem muita cópia feita hoje usando o resto de jacarandá de outro colocado. Então, não é tão fácil assim. Tem algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Só para citar o último exemplo, Niemeyer. As peças de Niemeyer estão da década de 70 e ele já, como designer, fez para o trem produzir. A fundação Oscar Niemeyer é muito antiga e começou a participar desse processo desde o início. Então, eles criaram essa moeda, que é uma medalha, uma moeda que é cunhada na peça, que tem um número. Tem isso, é só entrar em contato com a fundação, ela vai verificar, é fácil de dizer. Então, é um pouco mais fácil. Algumas não tem, quando não tem, é sempre um universo mais difícil, mais nebuloso, mas vale entrar em contato com as fontes primárias. Ou seja, o conhecimento, ele é o ponto de partida para que você não seja enganado. Não é verdade, Elissa? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o primeiro ponto e é o mais importante, eu diria. Sim, sem conhecimento é muito, muito difícil a gente não ser passada para trás. Lissa, a gente está estouradíssima no tempo. Eu queria agradecer muitíssimo, foi uma honra, um prazer ter você essa manhã aqui. Tenho certeza que todos que estão aqui gostaram também. A gente tem muitos elogios, muitas perguntas, as pessoas me pedindo para que você publique, para que você mande para eles literatura, uma bibliografia de como começar, de alguns livros de design brasileiro, etc. e tal. Muita gente pedindo indicação de livros. Uma outra coisa interessante aqui é as reedições. A última pergunta, falando um pouquinho sobre a reedição. A reedição, ela tem hoje uma série. Conta um pouquinho para a gente. E que você comprando uma reedição, você tem a certeza da autenticidade. Sim, eu acabei não entrando em detalhe da metodologia de reedição, mas a reedição carrega um número em si, primeiro que ela é feita sempre com a fonte primária. Sempre com a família, com o designer quando ele é vivo, com o instituto. Então, no caso da Fundação Niemeyer que eu mostrei e citei, a peça, a reedição de Niemeyer Peletel, ela carrega um DNA. Esse DNA, ele conta, ele tem o número daquela peça, aquela peça pode ser a número 10, por exemplo. Ela sabe que artesão produziu, quando produziu, para que cliente foi, qual a data da produção, qual a data da reedição. E o autor, o comprador, recebe 2 certificados, tanto o certificado da ETEL, de autenticidade, quanto o certificado da Fundação Oscar Niemeyer, que é um papel moeda, super complicado, e carrega esses 2 selos, com esses 2 números. Ou seja, isso garante o valor no tempo. Então, reedição, eu digo sempre uma frase que eu adoro, que define nosso trabalho de reedição. Nós somos os originais de hoje e os vintage do futuro. Então, originais de hoje, porque nada mais original do que a reedição. Você pode, todo mundo que me questiona isso lá fora, todo mundo questiona muito, fala assim, mas eu só compro o vintage, eu não sei se isso tem valor, se isso é autêntico ou não. Eu falei assim, olha, o vintage, ele é uma peça antiga, tem valor pela raridade, pode ser autêntico ou não, a maioria é, desculpa, mas eu não sei, é uma aposta. A reedição, se você quiser falar com a Verônica, com a Marina Zalzupin, que está aqui nos ouvindo, quiser falar com a Fundação Oscar Niemeyer, você consegue comprovar muito facilmente, diferente da pergunta feita da Estela, de uma autenticidade de uma peça antiga, de uma peça vintage, a reedição ela é facilmente comprovada. E, obviamente, a gente tem muita cópia de ETEL, a gente olha muita cópia, a gente lida, infelizmente, com isso, mas basta assim, cadê o número do DNA? Quem for fazer? A gente tem o histórico de todas as peças, então a reedição é a garantia de originalidade. E
também seguindo toda a estética, respeitando todo o desenho autoral, todas as condições. Então, aquela peça que você compraria em 1960 se tivesse vivido na Atelier, você compra hoje em 2020 na Etel, dos Alzupin, porque nós vivemos nesse tempo hoje. Maravilha. Lissa, muito obrigada, de verdade, foi um prazer te ouvir. Você sabe que estou em tudo que você faz, e cada vez que eu te escuto eu aprendo mais alguma coisa. Muito, muito obrigada pela sua generosidade em dividir sempre sem filtro. Você não mede palavras para que a gente saiba mais. Muito, muito obrigada de verdade. Em nome da BD, eu te agradeço o seu tempo, que eu sei que é absolutamente escasso, e a sua generosidade de dividir, de compartilhar com a gente tantos anos de estudo, que a gente sabe que você é uma grande estudiosa. E quero reiterar, você falou no começo que você não é professora, você é uma das melhores professoras que eu já tive de design. Então, fique tranquila que você é sensacional para ensinar, para nos inserir nesse universo do design. E vou dizer mais, você tem um poder de persuasão incrível, porque quem te ouve falar, duvido que não se apaixone por design. Muito, Cissa, muito você obrigada é em nome da uma BD. Obrigada, eu agradeço demais o seu convite, o convite da BD, agradeço a todos os participantes. Não se preocupe, eu tenho uma lista enorme de livros que eu vou compartilhar com vocês. Peço 1000 perdões em relação ao problema de tecnologia que nós tivemos, acabei tendo que correr um pouco mais, mas com certeza eu receberei as perguntas. Quem precisar querer saber mais, entre em contato com vocês, será um prazer responder. Cissa, obrigada, foi realmente uma delícia esse café da manhã com vocês na BD. Muito obrigada. Tchau, gente. Beijo para vocês todos.